Amém e amém. Você pode se assentar? Eu estava pensando em ensaiar com o pastor Christian um negócio aqui, nós até falamos durante a semana, mas eu fiquei com medo de levar o negócio a sério. Porque talvez você tenha, quem acompanhou a festa do Oscar, né? Aí eu pensei, né? Vou encenar com o pastor Christian, mas vai que ele erra e acerta eu de jeito mesmo, um tapa na minha cara, né? Você deve ter acompanhado, a maioria das pessoas, né? Will Smith e Chris Rock, né? Aquela situação em que virou polêmica, se espalhou pelo mundo inteiro. Algumas mulheres de um lado dizendo: eu queria ter um marido assim, que me defendesse no meio das pessoas. Outras mulheres dizendo assim: se esse homem faz isso e me envergonha na frente de todos, eu deixo ele, né? Então, as polêmicas estão ali nas redes sociais, em todos os lugares, quem é a vítima, quem é realmente aquele que causou, e aí começa a falar do Will Smith, do Chris Rock, e virou uma polêmica tão grande, você acompanhou isso, e eu comecei a pensar como que o nosso coração, na verdade, em primeiro lugar, ele é justiceiro. Nosso coração é cheio de querer justiça nas coisas. E você falar assim: mas aquilo que ele falou, né, da mulher que está com alopecia, né, o cabelo caindo, e fez aquela brincadeira e já vinha de outras brincadeiras no outro tempo, é justificável ele chegar lá e dar um tapa, né, ou ele exagerou, e a gente começa a pensar em tudo que está acontecendo no mundo, talvez alguns defendendo ali até, eu já vi pessoas defendendo Putin, né, outros falando assim: olha o que está acontecendo na Ucrânia, na Rússia, e a gente começa a pensar que a gente quer justiça, e o mundo, é interessante que o mundo, ele quer justiça mesmo, e quer ser justiceiro, e eu fui lendo um pouquinho das reportagens, e realmente, né, aquilo lá magoou o coração. A gente não sabe o que estava acontecendo já na vida do Will Smith, mas ali você viu, e toda a mídia colocou, que ele se levantou, desferiu um tapa, o outro não reagiu e foi até perdoou, porque até não levou adiante, não levou para a justiça, mas a hora que ele sentou, ele ainda continuou com xingamentos, e falou: não coloque o nome da minha esposa na tua boca. E aí, um amigo se aproxima, alguns amigos, a esposa tentando acalmar, e eu fiquei maravilhado até com a atitude do Denzel Washington, né? Talvez vocês acompanharam depois, até na hora da festa do Oscar, ele, que era um dos concorrentes, ele ali, torcendo, não por ele, mas torcendo pelo seu amigo, para que ele ganhasse. Mas essa notícia se espalhou rapidamente, e talvez você tenha a sua opinião, cada um tem a sua opinião, mas o que eu quero dizer assim, focar algumas coisas que eu quero destacar antes de entrar na palavra, que o Will Smith, ele pediu desculpas a Chris Rock. Ele disse algumas coisas, ele escreveu também no seu Instagram, escreveu uma carta aberta, e ele disse assim: a violência em todas as suas formas é venenosa e destrutiva. Meu comportamento no Oscar de ontem à noite foi inaceitável e imperdoável. Piadas às minhas custas fazem parte do trabalho, mas uma piada sobre a condição médica de Jada, minha esposa, foi demais para mim e eu reagi emocionalmente. Eu gostaria de pedir desculpas publicamente para você, Cris. Eu estava fora de linha e estava errado. Estou envergonhado e minhas ações não foram indicativas do homem que quero ser. Não há lugar para violência em um mundo de amor e bondade. Também gostaria de pedir desculpas à academia, aos produtores do programa e todos os participantes e a todos que assistem ao redor do mundo. Eu gostaria de me desculpar com a família Williams, né, do filme que ele estava fazendo, e a minha família King Richard, gosto de falar esse nome, Richard. Lamento profundamente que meu comportamento tenha manchado o que tem sido uma jornada linda para todos nós. Eu sou um trabalho em andamento, sinceramente, Will Smith. É interessante que seu amigo Denzel Washington havia antes um pouquinho do acontecido, procurado ele e dito uma palavra para ele. Ele compartilha isso. Denzel Washington me disse alguns minutos atrás: no seu momento mais alto, tenha cuidado, é quando o diabo vem a você. Eu posso dizer que isso aqui é a mais pura verdade, porque isso já aconteceu comigo. Eu posso dizer que no momento mais alto da minha vida, onde eu imaginava que eu era mais espiritual que todos,
que havia recebido muitos dons, eu até me alegrava dos dons que o Senhor tinha me dado. Foi um momento que algo semelhante a isso aconteceu na minha vida. E foi um momento também que eu vi pessoas se dividindo, uns me defendendo, outros me acusando. Mas eu senti um amor tão grande de amigos verdadeiros. E pude ouvir do meio dos amigos verdadeiros a voz de Deus. E se hoje eu estou aqui, é porque houve um altar de restauração para a minha vida. Eu fui marcado no altar. Eu me lembro que, num momento muito difícil que eu pensava em desistir até mesmo de tudo, do ministério, que eu não era pastor ainda, mas eu estava caminhando para o ministério, eu falei, eu não vou ser mais pastor depois disso. E você fala assim, mas o que o senhor fez? Muito parecido, né, com o Smith. Eu bati num amigo meu, bati no rosto dele também. E pior, era alguém que eu discipulava. Você imagina. E o pior, na frente de toda a igreja. Então eu pensava em desistir de tudo, da minha vida com Deus, não, mas do meu ministério. Mas Deus colocou pessoas que falaram para mim coisas que tem tudo a ver com isso. Porque exatamente o que o Will Smith disse eram as coisas que eu dizia que eu queria ser. E olha o que ele disse mais. Ele disse assim, eu quero ser um receptáculo para o amor. Isso é o que eu quero fazer. Eu quero ser um embaixador desse tipo de amor, cuidado e preocupação. E ele disse mais uma vez, quero me desculpar com a academia, quero me desculpar com todos os meus colegas indicados. E ele, quando recebeu o Oscar, estava chorando. Ele disse assim, este momento lindo, não estou chorando por ganhar um prêmio. Não se trata de ganhar um prêmio para mim, é sobre ser capaz de iluminar todas as pessoas. Eu quero destacar nessa história toda, porque tem a ver com coisas que já aconteceram na minha vida, uma figura emblemática em toda essa história, que teve um papel muito importante, uma atitude exemplar, e é esse homem, um irmão nosso, Denzel Washington. Talvez você já assistiu vários filmes dele, né? E eu vou chamá-lo nessa noite de pacificador. Inclusive vai ser o título daqui a pouco da minha mensagem. Mas Denzel Washington disse, depois de, acho que no outro dia, numa reunião que ele estava com alguns religiosos, ele disse algumas coisas. Ele disse assim, há um ditado que diz, quando o diabo te ignora, você pode saber que está fazendo algo errado. Se você estiver fazendo tudo errado na sua vida, o diabo vai te ignorar, porque ele está contente, você é amigo dele, ele está feliz com você. É isso que ele quis dizer. O diabo age como se deixando você em paz, porque você é um favorito dele. Ele não vai mexer com você. Em contrapartida, quando o diabo vem atrás de você, talvez seja porque você está tentando fazer algo corretamente, disse o Denzel Washington. E por qualquer razão, o diabo achou uma brecha naquela noite para ferir e atacar o Will Smith, porque ele está sendo evangelizado, pessoas estão orando por ele. Segundo Denzel Washington, após o tapa, e você pode ver isso nas gravações, ele foi ao encontro de Will Smith, ele foi ao encontro do seu amigo, a esposa já estava lá, um outro amigo já estava lá, outras pessoas chegaram, e algumas pessoas chegaram, sabe o que eles fizeram de pronto naquela hora? Oraram por ele, ele conta isso. E ele disse algumas coisas que ele falou que não iria compartilhar, mas ele também orou por ele. E ele disse assim, mas nenhum de nós podemos conseguir algo, perdão, restauração, sem a graça de Deus. E quem somos nós para condenar alguém? Denzel Washington disse isso. E ele disse, mas eu sei que a única solução, num momento desse, primeiro é a oração. Da forma que vi, da forma que vejo, ele termina, quem somos nós para condenar alguém? Talvez lembrando até daquela mulher que foi pega em flagrante, que deveria pelos homens ser apedrejada. Ele diz, quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Independente da sua posição, dos seus posicionamentos, talvez você já até entrou, já discutiu com alguém, não, mas eu penso isso, eu penso aquilo, acolá. Eu quero falar para você o que a Bíblia diz, e o que a Bíblia me tornou, e o que a Bíblia me fez ao entender isso, e mexeu muito comigo ao ver essa cena, ao ouvir isso. Então o tema da minha palavra nessa noite para você, para todos nós, você que está na sua casa, é o pacificador. O pacificador. Abra sua Bíblia em Mateus 5, aqui é o Sermão do Monte, são as bem-aventuranças, mas eu vou ler apenas o versículo 9, você mesmo assentado como está, acompanhe o texto da palavra do Senhor. Eu quero falar com você nessa noite, para que você se torne, em nome de Jesus, o pacificador.
Não o pacificador de uma série que está tendo aí, que ela passou em décadas que eu nem havia nascido, né? Mas agora essa série está passando novamente, um pacificador que tem muito mais um caminho de um justiceiro com problemas mentais, emocionais, que ele mata muita gente, é um sanguinário, filho de nazista, né? E com problemas sérios, ele sai matando todo mundo, e usa as armas letais. Ele é o pacificador, e talvez seja isso que a humanidade quer, porque o pensamento humano, ele é diabólico, ele é destrutivo, ele é faccioso. Quando queremos ser alguém que quer pacificar na força do seu braço, você vai machucar, destruir pessoas à sua volta. Sim, diz a palavra do Senhor: bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Vamos dizer juntos? Vamos juntos? Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Amém? Que você entenda que o Senhor te chama para ser filho, e um filho de Deus, ele é pacificador. Deixa a sua Bíblia aberta em Mateus 5, porque em Mateus 5, Jesus apresenta nas bem-aventuranças as expectativas de caráter que ele quer de cada um que vai segui-lo. É um sermão forte, e ali ele começa a dizer as características que ele quer ver na minha vida, na sua vida, na vida de qualquer homem e mulher que quer segui-lo. Seus seguidores serão abençoados, ele está dizendo isso, quando manifestarem características que vêm dele. E essas características, é interessante se você olhar para as bem-aventuranças, as primeiras 4 características, nas quais se incluem os pobres de espírito, os que choram, os mansos e os que têm fome e sede de justiça, há um reconhecimento de uma necessidade em cada um de nós, há um reconhecimento de uma necessidade no ser humano. Mas com essas características, ele vai nos dizer que vêm as bênçãos prometidas do reino de Deus para a nossa vida. Se ele quer que nós tenhamos um caráter ligado a ele, ele quer que essas bênçãos venham sobre a vida de cada pessoa. Quais bênçãos, pastor? Todas elas. Bendito o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que já nomeou nas regiões celestiais toda sorte de bênção. E essa bênção só é nos entregue pela presença do Paráclito, do Consolador, do Espírito Santo da verdade, Espírito esse que testifica da palavra, Espírito esse que nos convence da palavra de Deus, da justiça, do juízo de Deus, e nos convence que somos pecadores. E essas palavras de bênção nos trazem o consolo divino para lidar com toda e qualquer dificuldade aqui na terra. Porque nós recebemos como herança o enchimento de Deus e por Deus. Deus nos encheu da presença dele, como Deus encheu a terra da sua glória, Deus nos enche da sua presença. Lá no Gênesis, quando tudo começou, após ele criar o homem, a Bíblia fala que ele soprou e fez ele ser vivente, e ali ele estava colocando: estou colocando de toda a minha plenitude, de toda a minha presença em você, de toda a minha bênção sobre você. Jesus descreve então as características que decorrem desse enchimento: misericórdia e pureza de coração. As bênçãos prometidas correspondem e consistem em receber misericórdia que vem de Deus. O salmista diz: quem habitará no monte santo do Senhor? Aquele que tem o coração puro, as mãos limpas, aquele que não se entrega à vaidade. E ele diz então que as bênçãos prometidas correspondem então a receber essa misericórdia de Deus. E em seguida há uma bênção final. Qual é a bênção final? Os que serão chamados de filhos de Deus, esses serão os pacificadores. Ser filho de Deus é receber um poder. Você sabia disso? A palavra do Senhor diz que quando o verbo veio e habitou entre nós, e vimos a glória dele, foi dado um poder para aqueles que o receberam, o poder de serem chamados filhos de Deus. Então os filhos de Deus, eles têm um poder, e esse poder os faz se tornarem pacificadores. No Antigo Testamento, o termo hebraico para paz era shalom. Shalom. Shalom é uma paz que vem do próprio Deus, uma paz perfeita, significa algo completo, significa bem-estar, significa presença daquilo que é bom e positivo. Deus está aqui, então isso é bom, porque Deus é bom, e onde Ele está, ali está a bondade presente. Quando queremos ver a bondade de Deus, precisamos saber que Deus está ali.
O termo faz alusão à plenitude de vida que resulta em ter uma vida de contentamento. A Shalom é uma paz perfeita, é uma paz completa. Por isso que nós saudamos a paz do Senhor, que a paz do Senhor esteja sobre você. E é interessante que no Novo Testamento, o termo grego para paz, ele é eirene. Essa palavra eirene, o termo traz a referência, não diferente do termo do Velho Testamento de Shalom, mas faz referência a um estado de repouso e ausência de perturbação. Você fala, eu não tenho nenhuma perturbação, é eirene. Há uma paz permanente, uma paz que é para sempre. Esse bem-estar, esse estado de repouso e de completude vem de Deus, em quem reside a paz. A paz vem de Deus, porque Deus é absoluto e eterno, num mundo que é relativo. Ele é absoluto e eterno. Deus é completo, Deus é imperturbável em si mesmo, nada tira a paz de Deus, e Ele traz essa paz completa. A criação, ela refletia, no princípio, essa completude. A criação tinha essa paz completa, esse bem-estar, tudo era bom em si mesmo, tudo era magnífico por si mesmo. O mundo natural estava repousando, o mundo natural estava em descanso, em paz. A humanidade estava em repouso, a humanidade estava em paz. Adão e Eva estavam em paz, estavam em repouso em si mesmo, um com o outro e com Deus. Este estado essencial de completude e bem-estar foi subvertido, foi perdido pela queda, porque todos pecaram e separados, destituídos foram da glória, da presença de Deus, da paz perfeita de Deus, a paz Shalom, a paz Eirene, a paz da presença e a paz do coração. Com ela a inquietação penetrou em todos os níveis do mundo, no corpo, na alma e no espírito, em todos os níveis do mundo que foi criado. Contudo, Deus não perdeu a sua paz, porque Deus é a própria paz, Deus é Shalom, Ele é paz. Então Ele permaneceu em paz consigo mesmo, e pôs em movimento os meios pelos quais a paz deveria ser introduzida novamente na criação, porque o homem agora estava em conflito, em rebeldia, em rebelião com Deus. O homem perdeu a sua paz, o homem ficou separado da paz perfeita, e Deus queria restaurar essa paz. E para restaurar a paz é necessário que altares sejam levantados, reedificados, restaurados. Em Juízes, se você quiser abrir, Juízes 6, 23 e 24, Deus chama a Gideão, e Deus falou para Gideão da paz que ele tinha. Então, a Bíblia conta que Gideão, ele levantou um altar, ele erigiu um altar e chamou aquele altar de Yahvé Shalom, o Senhor é paz. O Senhor quer que levantemos um altar de paz no nosso coração. Os filhos de Coré, eles testificaram da paz de Deus, do Salmos 85, 8, se você quiser ler. Os filhos de Coré, eles testificaram dizendo: deixe-me ouvir o que Deus, o Senhor, falará, porque Ele falará de paz ao seu povo e seus fiéis. Deus tem uma paz para você. Deus quer trazer paz ao seu mundo. Deus quer trazer paz ao seu coração. Deus quer trazer paz aos seus conflitos. E essa paz de Deus, entenda uma coisa, ela é invencível e ela é excelente. Sabe por que ela é excelente? Porque é uma paz que tem o padrão do céu. Tudo que é do céu é perfeito. Por isso que nós oramos, que seja feita a tua vontade, aqui na terra, como ela é no céu. Então essa paz de Deus, ela é invencível, nada vence a paz do Senhor, e ela é excelente. Por isso que Paulo, em Filipenses 4, 7, ele diz que essa paz do Senhor, ela ultrapassa o entendimento humano. É uma paz que o mundo não tem a compreensão dela. É uma paz que ultrapassa todo o raciocínio lógico das coisas. Em meio a uma guerra, em meio a uma tempestade, em meio a uma batalha, em meio a uma doença, em meio a um luto, existe uma paz permanente, presente. É um bem-estar no meio do inconcebível, do inimaginável e do inexplicável. É uma paz que não dá para você conceber e entender como alguém pode ter paz no meio dessa situação. Como eu posso ter paz no meio dessa perda? Como eu posso ter paz no meio dessa doença, dessa enfermidade? Foi o estado que levou um homem chamado H.G. Spafford. Esse homem, ele escreveu, quando ele cruzou o Atlântico para resgatar o corpo de suas 4 filhas, mortas em um naufrágio. Olha o que este homem escreveu: quando a paz como um rio acompanhar meu caminho,
Quando a tristeza assim surgir como as ondas do mar, qualquer que seja meu destino, tu, Senhor, me ensinaste a dizer: está tudo bem com a minha alma. Perdeu as suas 4 filhas, mas ele não perdeu a paz, porque talvez ele podia declarar como Paulo: eu sei em quem tenho crido, e eu estou bem certo que ele é poderoso para guardar o meu futuro. Jesus, porém, ele não disse para mim e para você no Sermão do Monte: bem-aventurado os que recebem a paz. Ele não disse: bem-aventurados os que amam a paz. Ele não disse isso. Tendo conhecimento de que Deus faria paz conosco, que dentro de nós, Jesus nos chamou para sermos pacificadores. Se fizesse uma contabilidade, se você fizesse as contas sobre você, será que você seria colocado mais como um justiceiro ou como um pacificador? Que lado teria a conta maior? Pode-se ver também a importância de ser um pacificador pelas formas que Jesus organizou. Olha na sua Bíblia aí, em Mateus 5, a forma que ele organizou as bem-aventuranças. Tem coisas que passam despercebidas. Se você olhar como ele organizou, ele diz que se formos mansos, jamais assumiremos a responsabilidade. Se não formos mansos, se nós não formos mansos, jamais assumiremos a responsabilidade de promover a paz. Nós nos veremos como pessoas com o direito de que as pessoas é que devem fazer paz conosco, e não como os pacificadores. Eu quero ter paz, mas se a pessoa não tiver paz comigo, ela vai se dar mal. Nossa expectativa será de uma paz celebrada para nós, e não por nós. Contudo, quando a humanidade diante de Deus entende e tem a compreensão da ação e da misericórdia de Deus, de nos reconciliar com Ele, há uma disposição para assumir a responsabilidade e a iniciativa nossa de levar a paz e estendê-la para todos. Então você não é alguém que recebe a paz, você não é alguém que procura a paz, você é um portador da paz. A bênção para o pacificador, aí na organização das bem-aventuranças, é a sétima bem-aventurança. E 7, tirando a questão de pessoas pensarem em questão mística, é um número completo, da totalidade, é um número perfeito, é um número até mesmo atribuído a Jesus Cristo. A Bíblia fala em Mateus: sede vós perfeito, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Nenhum de nós é perfeito, a não ser Jesus. Então ele tem autoridade para isso. Jesus estaria sugerindo na organização das bem-aventuranças que a vida cristã só estaria completa se houvesse efetivamente a pacificação, se nós fôssemos pacificados e se nós nos tornássemos pacificadores. A vida do crente em sua totalidade se vê pelo que ele faz, e pelo que ele, não se vê pelo que ele faz, mas pelo que ele faz acontecer. Os seguidores de Cristo, presta atenção muito nisso, isso aqui é interessante. Os seguidores de Cristo, eles não são chamados para consumir, eles são chamados para contribuir. Sabia disso? Não são identificados pelo que se faz para eles. Você não é identificado pelo que é feito na sua vida, mas pelo que você faz da sua vida com o que você recebeu pelos outros. Ô Menon, estou vendo você aí, feliz de te ver. Eu não sabia que você era tão amado, tão querido, sabia? Eu fui em outra igreja esses dias. Você tem um parente que chamou Osnei. Cheguei lá na oração, ele falou assim: é primo? Vamos orar pelo Menon. Cunhado? Então, Menon, muita gente da igreja não te conhece, até porque para homenagear, que eu estou vendo que você está aí de palmeirense, e dói isso, dói. Fique um pouquinho em pé, Menon, porque a igreja não te conhece ainda. Gente, esse é o Menon que nós temos orado por ele. Você pode aplaudir o Senhor, porque ele é um milagre de Deus. É um milagre de Deus. Não podia, o Palmeiras me chamou a atenção aí, viu gente? Mas, sabia assim que tem muita gente orando, e você é um milagre de Deus mesmo. Eu fiquei feliz, eu fui em outra igreja lá na nossa missão, e aí tinha um senhor lá, cabeça grisalha. Eu falei: rapaz, eu queria ter cabelo igual a ele, né? Tudo branquinho. E ele falou assim: eu queria pedir oração aqui pelo o Menon, meu cunhado e tal. Eu falei: olha, mas aqui então toda a igreja agora conhece quem é que você está orando, né? Muito bom tê-lo aqui conosco. Nós somos chamados para contribuir. Quando fala em contribuir, é esquisito, tem gente que só pensa em dinheiro, gente.
Contribuir não é pensar em dinheiro, é pensar que a minha vida tem que ser uma vida que transforma, porque mananciais de água viva tem que fluir da minha vida. Onde eu passar, eu sou como um rio que transforma. Eu não posso ser um mar morto, eu tenho que ser um rio que leva esperança para as pessoas, um rio que passa no meio do deserto, um rio que transforma. Porque isso se aplica principalmente à paz. Deus desafia constantemente seu povo que seja um povo pacificador. Em Salmos 34:14 é uma advertência: afaste-se do mal e faça o bem, busque a paz e nela persista. Será que na sua casa, filho, filha, mãe, pai, homem, você tem buscado e perseverado por essa paz? Você tem sido um pacificador? Em Jeremias 29:7, não fala só sobre a casa, ele fala assim: procurem a paz da cidade para onde você mora, procure a paz de onde você está, orem por ela, porque na sua paz a cidade vai encontrar paz. O chamado individual para a pacificação, o chamado para aceitar a responsabilidade de promover a paz. Como tal, o chamado é para que sejamos pessoalmente responsáveis por trabalhar pela paz, para que ela seja sentida e encontrada. Trata-se de acatar a ordem individual de viver e interagir de tal modo que resulte na vida das pessoas uma completude e um bem-estar. Sabe o que é isso? Eu gosto de estar com você, meu irmão. Eu gosto de estar com você, minha irmã. Sabe por que quando eu estou com você, há uma paz, há uma alegria. Sabe aquelas pessoas que você fala assim: ai não, vai chegar aquela pessoa, já vai tirar minha paz. A pior coisa talvez você já imaginou, quando o filho fala assim: ih mãe, o pai já vai chegar, já vai acabar a paz. Em nome de Jesus, que isso não seja uma verdade na sua casa. Ah mãe, vamos morar na igreja, porque lá na igreja o papai é tão bonzinho. Portanto, o chamado à pacificação também é um chamado para que tomemos iniciativa. Às vezes você acha que ser um pacificador é uma pessoa sem iniciativa, é uma pessoa que não tem posicionamento, que não se posiciona diante das situações, é uma pessoa que sempre se cala diante de injustiças, que se omite. Não, o pacificador não é isso não. Os seguidores de Cristo não devem esperar que de algum modo a paz seja feita sem ele fazer nada. Cabe-nos trabalhar para produzir a paz. O termo para pacificador significa literalmente aquele que traz a paz. Você é alguém que leva a paz aonde você vai? Ou seja, o pacificador deve estar disposto a dar o primeiro passo para que haja paz. Em uma sociedade caracterizada pelo ruído, pelos conflitos, pela turbulência, pelas guerras, pelas inquietações, pela violência, pela intranquilidade, o chamado à pacificação também é um chamado à paz cultural. Irmãos, o pacificador muitas vezes ele vai estar contra a cultura, porque a cultura muitas vezes está tirando a paz de todos. Porque a paz que muitas vezes a cultura quer trazer, não é a paz de Deus. Tiago ele fala, né, de onde vêm as guerras, as contendas dentro de vocês? Vem dos seus próprios deleites, das suas próprias vontades. Os seguidores de Cristo devem permitir que a paz dentro de nós, eu vou usar uma palavra assim, nos infecte e nos influencie, para influenciar todos à nossa volta, para que reflitamos e possamos retransmitir essa paz para outros. Nós somos refletores da glória de Deus, da paz de Deus. Em última análise, temos que apenas um dever moral: reaver grandes áreas de paz em nosso interior, cada vez mais paz e refletida para todos. O quanto mais paz houver em nós, mais paz haverá em nosso mundo conturbado. Quanto de paz tem dentro de você? Quanto de paz tem dentro de você? Você está em paz? Em Hebreus 12:14, o autor nos adverte: busquem a paz com todos, e a santidade sem a qual ninguém verá o Senhor. Eu te pergunto, você tem buscado a paz com todos? Até mesmo quem não crê como você crê, até mesmo quem tem uma ideologia, até mesmo quem tem um outro partido que é o seu. Como é isso funciona para o crente? Temos que perseguir a paz como se estivéssemos à caça dela. Promover a paz não é acomodar-se, é trabalho e é esforço,
É um trabalho para estabelecer as relações certas com e entre as pessoas, mas estabelecer a paz não é abrir mão de princípios. Escute isso. Eu vou ter paz, então eu abro mão de princípios, eu vou concordar com tudo que o mundo está dizendo. Irmãos, eu vou dizer uma coisa para você, daqui a pouco vai começar as questões políticas, os candidatos, e aí você, o pastor não pode se posicionar. Irmãos, eu não vou escolher candidato para você, mas uma coisa eu vou dizer para você, você tem que escolher candidato que defende os princípios da palavra de Deus, isso eu posso dizer. Se alguém acha que eu estou errado, rasga a sua Bíblia e desvia de vez, tá? Porque não cabe para um crente querer defender aborto, tá? Aí quando fala aborto, o pastor está defendendo o Bolsonaro. Não, irmãos, você nunca ouviu na minha boca que eu defender nenhum candidato ou outro, tá? Até a maioria que eu mexo até pensa que eu sou mais Moro. Esse Moro está me decepcionando, está igual o Flamengo e o São Paulo. Mas eu não estou aqui, irmãos, falando de política, mas tenho que dizer para você que a paz não pode abrir mão de princípios. Esses dias já teve gente que já me escreveu um monte no WhatsApp, não foi uma não, gente que não é nem da igreja. Eu falei, você não é nem da igreja, você está escrevendo para mim? Vai falar com o teu pastor, com a tua igreja. Só porque eu falei que o tópico do meu sermão é um sermão que o pessoal fala aí fora, mas que tem na Bíblia. Eu vou dar o tópico do meu sermão, só mudei a ordem. Eu vou falar sobre Deus acima de tudo. E o cara já gelou. Eu falei, pastor, o que você vai falar sobre Deus? Eu falei, está na Bíblia. Alguma vez vocês viram pregando que não é da Bíblia? Eu vou falar, só vou mudar a ordem, porque eu não vou colocar pátria em segundo tópico, eu vou colocar família. Deus, família e pátria. É o tópico do meu sermão. Aí você tem que vir para ver antes de me julgar, ver o que eu vou pregar. O pastor vai pregar lá, Deus, família, vai colocar o nome de alguns políticos, aí vai dar um número para a gente. Meus irmãos, eu estou aqui muitos anos, mas tem uma coisa que você vai ver eu defendendo aqui para trazer paz, é princípio, disso eu não abro mão. Tá? Então uma das coisas que eu vou falar hoje à noite, você já pode saber assim, seu pastor é a favor, tá, da família, tá, é contra aborto, tá, já sabe disso, né, então isso eu vou falar sempre, irmãos, tá, e também, se precisar, irmãos, para defender a minha pátria, empunhar armas, eu vou empunhar. Eu tenho que dizer isso para você, irmãos. Se eu não falo isso, também os militares me pegam lá fora, só tem militar aqui na igreja. Mas, irmãos, vocês viram o que está acontecendo, irmãos? Mas eu tenho que dizer para você, que antes de eu pegar uma arma, eu tenho que ter uma arma poderosa na minha vida, que é o poder do Espírito Santo. O poder do Espírito Santo é o poder para desfazer qualquer hoste maligna e trazer a paz verdadeira. Então, esse chamado, irmãos, é um chamado de paz. Eu não quero que as pessoas fiquem intranquilas, mas eu quero que você entenda que esse chamado à pacificação não é um chamado para que você fuja de certas questões, ou procure evitá-las, é um chamado para enfrentá-las e vencê-las. A única coisa que a Bíblia me alerta como pastor, e está lá nas cartas, a advertência, é que eu não entre em vãs discussões. Você não vai ver eu entrando em vãs discussões, irmãos, porque eu sou um pacificador. Não era sempre assim, eu sempre gostei, ainda mais que eu tenho um raciocínio rápido. A minha vontade sempre só falar, eu queria falar BC, e já falar XY no final. Pacificador exige que lidemos com as forças e fatores por trás da intranquilidade, da inquietação, da ausência de bem-estar. Eu não quero causar mal-estar na vida de ninguém. Aí alguém fala assim, pastor, se a pessoa vem na igreja e ela é a favor do aborto, ela é contra os princípios da Bíblia, a gente tem que expulsá-la da igreja. Pelo amor de Deus, não, irmãos, ela que mais precisa estar aqui, é para ser amada, acolhida. A pessoa mais doente é que mais precisa do hospital, e os sãos têm que ajudar a cuidar. Você está entendendo? Promover a paz é se empenhar pela justiça, que são coisas intimamente relacionadas. Porque o reino de Deus, irmãos, não é um reino de comida e bebida, é um reino de justiça, mas de paz e de alegria no Espírito Santo. Então o pacificador, ele não quer causar dor, tristeza no coração de ninguém. Eu não quero que ninguém fique triste comigo, porque eu não votei no partido dele, no político dele. Não, eu quero que ele se alegre comigo, de que eu defendo um nome, e o nome que eu defendo é o nome sobre todo nome, é o nome de Jesus.
Os promotores da paz, portanto, não podem evitar as questões relativas à iniquidade, à injustiça. Nós não temos que ser parciais, irmãos, nós temos que ser imparciais. Como isso, pastor? Sempre eu repito para você, assim, que Tiago fala, que a sabedoria de Deus, que vem do alto, e isso que está no meu coração, por isso que eu falo sempre, ela é pura, ela é pacífica, ela é cheia de misericórdia, ela é tratável, ela produz restauração, e ela produz frutos de justiça. É essa sabedoria que eu quero para o púlpito, para a nossa vida, para os crentes. Isso significa entrar na briga, sim, para garantir igualdade de educação, moradia, emprego. Significa manifestar solidariedade, posicionando contra o tratamento injusto e a força excessiva dos que estão no poder. Significa, sim, obedecer, orar e respeitar as autoridades constituídas. Nós não nos levantamos contra as autoridades constituídas. É um papel nosso de igreja. A Bíblia nos ensina a respeitar desde do ancião, o mais velho, mas as autoridades também constituídas também. Promover a paz, muitas vezes, vai ser contracultural. Em um mundo que impera a concorrência, Jesus chama os seus seguidores para que vivam de forma colaborativa e cooperativa. As igrejas batistas, elas cooperam entre si, e os irmãos devem cooperar entre si. Somos cooperadores uns dos outros, somos família do Senhor. Eu gosto muito do que Eugene Peterson escreveu, na realidade, na tradução da Bíblia, a mensagem, ele escreveu Mateus 5,9 assim, ó: abençoados são vocês que conseguem mostrar como cooperar, em vez de brigar ou competir. Entendeu, irmãos? Abençoados são vocês que conseguem mostrar como cooperar, em vez de brigar ou competir. Jesus disse essas palavras aos que sofriam, que eram marginalizados, que eram perseguidos, subjugados pela ocupação romana. Você vai ver que nesse mesmo texto de Mateus 5, se você continuar lendo lá, é lá mesmo que ele fala, olha, se alguém bater de um lado, dá o outro. Ué, mas que pacificador que é esse que não defende? Jesus falou assim, eu tenho uma guerra para lutar e vou ensinar vocês a lutar com uma arma diferente, de maneira diferente. Contudo, promover a paz não é apenas entre indivíduos e entre culturas. E aí que é o problema. Porque a maioria das pessoas que muitas vezes estão em conflito por causa de partidos, de ideologias, é porque não estão em paz consigo mesmo. É também uma paz interna que precisamos. Não chegaremos a um acordo com os outros se não estivermos chegando a um acordo com nós mesmos. Tem pessoas que estão brigando consigo mesmo e brigando com Deus. Portanto, promover a paz requer uma compreensão apurada das questões não resolvidas em nós. Tem questões que estão resolvidas em você, e você precisa resolver, de modo que curemos nossas feridas e possamos então oferecer e consolidar completude a todos. Talvez você sofreu quando bebê, quando criança, você sofreu algum tipo de rejeição, de abuso, de violência. Você talvez não se sinta abençoado por seu pai, pela sua mãe, eu não sei, e talvez você não sinta nem a presença de Deus, nem creia nele. Há uma guerra dentro de você, mas Deus nessa noite te traz aqui e fala com você da sua casa, para que você receba uma paz que excede o entendimento, uma paz shalom, uma paz que é para sempre. A primeira pessoa com quem você deve celebrar a paz é com você mesmo. Você está em paz com você? É preciso coragem moral e força espiritual para desafiar a força do rancor e o desejo de recriminar. Irmãos, eu confesso que no primeiro momento, quando eu vi lá o Will Smith dando aquele, eu falei, mas que carinha chato também, faz hora que ele está perseguindo o cara. Esses comediantes às vezes não têm limite. Então, humanamente pensando, a minha vontade, eu falei assim, rapaz, ele deu um tapa. E, antigamente, né, na França, eles batiam com a luva, está chamado para o duelo lá fora, né? A gente é humano, é sanguíneo, mas nós não podemos ser guiados só pela nossa carne, a força do nosso braço. Romanos 8 diz, versículo 1, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, aqueles que não são guiados pela carne, mas são guiados pelo Espírito. E eu creio que agora, o Will Smith disse uma coisa que eu achei muito forte, ele falou assim, é inadmissível e imperdoável o que eu fiz. Não é verdade. A partir do momento que ele reconheceu, que ele pediu perdão, aquilo lá já é perdoado. Aquilo ali já tem alguém que absolve, porque ele fala assim, ele confessou. Aquele que
confessa o pecado e deixa, receberá novamente o galardão, a prosperidade. Ele é poderoso para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda imundície, de toda injustiça. A revelação de Cristo como aquele que tomou sobre si as nossas enfermidades e levou sobre as nossas dores, está lá em Isaías 53:4. Eu quero dizer para você que quando eu entendo que Jesus tomou sobre si as enfermidades, a guerra que havia dentro de mim, os conflitos dentro de mim, as dores dentro de mim, o pecado dentro de mim, Ele me deu um bálsamo necessário para o meu coração, para a minha mente, para o meu espírito, e eu me tornei uma nova criatura, moldada, transformada pelo Senhor. Ao receber Jesus como Senhor e Salvador da minha vida, Ele me deu um presente, não só o presente da vida eterna, mas Ele me selou, me marcou com o Espírito Santo. O dom do Espírito veio sobre mim, e ao receber o Espírito Santo, Ele me presenteou, fazendo um fruto brotar dentro do meu coração, o que eu chamo os frutos do Espírito, que é um amor que vem do trono, e esse amor me torna mais benigno, me dá mansidão, me dá temperança, quer ter domínio próprio, me traz mais fé. Gálatas fala que contra essas coisas não há acusação, não há lei. Seu amor por mim é o que me constrange, me impele a promover a paz. Hoje eu falo, os que me conhecem agora, chegam para mim e falam, mas como você tem uma paz? Nem sempre foi assim. Eu vivi em guerra comigo e com quem estava em minha volta, e quem jogava futebol comigo também. Para os que encaram o desafio de promover a paz, existe a promessa, e eu quero me apegar a isso. Em 1 João 3,1 fala de sermos chamados filhos de Deus. A palavra chamados aqui significa ser aceito, ser reconhecido. É aquela palavra de quando Jesus foi batizado para dar exemplo por nós, e ali o Pai, o Filho e o Espírito Santo presente ali, ouviu-se a voz do Pai dizendo, este é meu Filho amado, em quem eu me comprazo, em quem eu tenho prazer. Eu reconheço Ele, Ele é conhecido, Ele é meu Filho. O Senhor olha para você, Ele fala, você é minha filha, você é meu filho, você é menina dos meus olhos, você é especial, você é minha herdeira, você é meu herdeiro, você é eleito, você é separado. Os filhos refletem os pais fisicamente com as suas atitudes. Eu não sei se você lembra, em novembro de 2017, um garotinho de 10 anos, ele pegou um iPhone X, aqueles iPhone, e aí quando surgiu de reconhecimento facial, e a criança conseguiu desbloquear o celular, porque ele era tão parecido com a mãe que ele conseguiu, porque é para ser só você, né? Esse exemplo é para dizer assim, que cada vez mais você tem que ser parecido com o Senhor. As pessoas não têm que falar assim, onde que eu vejo Jesus? Não olha na igreja, que lá você só vai ver gente que não reflete Jesus, não. Não, Jesus tem que refletir em você. Você é um espelho, você é um refletor, você é luz do mundo, você é sal. Deus quer que nos pareçamos tanto com Ele, que o mundo veja Deus em nós. O reflexo de Deus não parece apenas em nossa adoração. A adoração é a atividade da criação de Deus em resposta a Ele. Refletimos Deus por meio da busca das coisas que Ele busca, e pela demonstração do seu caráter em nós. Ao levarmos a paz e promovermos a paz, demonstramos que refletimos a natureza e o caráter de Deus, o Pai. O próprio Deus age como pacificador. Ele o faz porque se vê a si mesmo como pacificador. Deus é o Deus da paz. A paz vem de Deus. Nos pacificadores de Deus, você vê o reflexo do seu Filho, o unigênito do Pai, aquele sobre o qual Isaías profetizou. Abra sua Bíblia em Isaías 9, 6. Estamos caminhando para o final, Isaías 9, versículos 6 e 7. Pois um menino nos nasceu, um filho nos foi concedido, a autoridade repousa sobre os seus ombros, e ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Sua autoridade crescerá continuamente, e haverá paz sem fim para o trono de Davi e seu reino. Ele o estabelecerá e sustentará com justiça e retidão, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso.
Meus irmãos, a paz que Deus tem para o mundo, a paz que Deus tem para a sua vida se apresenta de várias maneiras, de várias formas, para várias situações que se apresentam no nosso dia a dia. Por exemplo, o Senhor tem uma paz para o meio ambiente, para a natureza, sabia disso? Quando o pecado entrou no mundo, quando o pecado entrou, a Bíblia fala que a própria natureza surgiu abrolhos, espinhos, a própria natureza geme e espera a volta daquele que vai transformar o meio ambiente, a natureza, sabia disso? Ele trouxe paz ao meio ambiente em Marcos 4,39, quando o mar estava açoitado pela tempestade, ameaçava a vida dos discípulos, Jesus despertou do sono e disse ao vento e às ondas: acalme-se, aquiete. O Senhor tem o controle dos maremotos, terremotos, Ele está no controle de tudo, Ele traz paz mesmo em meio a tudo isso. Jesus traz uma paz existencial. Em Marcos 5, de 1 a 15, ele encontrou um homem atormentado por uma multidão de demônios. Ele estava em guerra consigo mesmo, em conflito com a comunidade onde ele morava, e entregue à destruição de si mesmo, porque ele se cortava, ele vivia no cemitério. Jesus expulsou os demônios dele e o transformou em uma pessoa que agora estava assentado, estava em paz, tranquilo, vestido e em perfeito juízo. É isso que ele faz com aqueles que estão escravizados nas drogas, aqueles que estão tomados por demônios, aqueles que estão em cadeias, em prisões, Ele quer transformar. Jesus disse que essa paz era a sua paz, era uma paz que Ele tinha para todos. Há um momento que os próprios discípulos que andavam com Jesus, eles estavam com uma inquietação, eles estavam com medo, eles estavam nervosos. Em João 15, 27, Jesus chegou no meio deles, no meio daquele medo, daquela inquietação, porque você é um discípulo de Jesus, uma vez você fica com medo, você fica sem paz, mas Jesus aparece no meio disso e diz isso aqui, deixo-lhes a paz, a minha paz lhes dou, não lhes dou como o mundo dá, não deixem o seu coração perturbar, não tenham medo. Mais tarde Jesus disse em João 16:33, eu lhes tenho dito essas coisas, para que em mim vocês tenham paz. Você só pode ter paz em quem? Em Jesus. No mundo vocês enfrentarão perseguição. Ei, você está sendo perseguido? Jesus avisou. Mas tenham coragem, eu venci o mundo. Acima de tudo, Jesus trouxe paz eterna para mim e para você. Pela sua morte e ressurreição temos segurança. Romanos 5, 1 e 2 diz assim: portanto, uma vez que somos justificados pela fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos também acesso a esta graça em quem estamos firmes. É por meio de Cristo que você e eu ouvimos o chamado da pacificação. Em nome de Jesus, se você não está em paz com você mesmo, ou em paz com qualquer pessoa, ou não está em paz com Deus, há um chamado para pacificação. Paulo apresentou a base para a pacificação em uma promessa gloriosa de Deus para nós em Efésios 2, de 14 a 18, se você quiser abrir a sua Bíblia, pois Ele é a nossa paz, em seu corpo, transformou os dois povos em um só, e derrubou o muro de separação. O pecado entrou no mundo, o homem foi destituído da glória de Deus, da presença de Deus, e não só ficou separado, mas um muro foi levantado, e com a vinda de Jesus veio, Ele aboliu a lei com os seus mandamentos e ordenanças, para que pudesse criar em si mesmo uma nova humanidade no lugar de duas, estabelecendo assim a paz e pudesse reconciliar os dois povos com Deus em um só corpo, por meio da cruz. Condenado à morte, essa hostilidade veio sobre Ele. Então Ele veio e proclamou a paz para você, para os que estavam longe, e a paz para aqueles que estavam perto, porque por meio dele ambos temos acesso ao Pai em um só Espírito. A paz do Senhor é para você que está aqui, e é para pessoas que estão do outro lado da rua e do outro lado do mundo. Por isso fazemos missões. Assim poderemos sair com confiança e seguindo a Jesus e promovendo a paz. Meu irmão, minha irmã, você que me ouve, o Senhor quer que você viva bem na terra onde você está. Ele nos dá orientações de como você viver na sua cidade, onde você está. Em Jeremias 29,
O pastor já vai falar 29:11, né? Mas 29:11, de 5 a 13, ele começa a dar orientações para mim e para você. Ele fala assim: edificai casas e habitai-as. Ontem nós fizemos o curso de noivo, tinha 7 casais, né, de noivos. Ela falou assim, ó, quem casa quer casa. E o Senhor já orienta assim, ó, edificai casas, habitai nessas casas, plante um jardim, coma do seu fruto, tome para você a sua mulher, gere filhos, tome depois mulheres para os filhos dos seus filhos, e vai falando sobre isso. Multiplicai-vos ali, não diminuais, procurai a paz da cidade, orai por ela ao Senhor, porque na sua paz terei paz, porque assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: não vos enganem os vossos profetas que estão no meio de vós, nem os vossos adivinhos, nem dê ouvidos aos vossos sonhos que sonhais, porque eles vos profetizam falsamente em meu nome. Não os enviei, diz o Senhor. Ele está falando daqueles falsos profetas, que quer fazer barganha, quer fazer troca, que está falando coisa que Deus não falou, porque tem muita gente correndo atrás só de ouvir coisa boa, mas não quer ouvir correção, exortação, não quer ouvir, assim diz o Senhor, muda os teus caminhos. E ele diz assim, aí vem o versículo que eu amo, né? Porque somente somente eu conheço os planos que determinei a vosso respeito, declara Yahvé, planos de fazê-los prosperar, planos de não te causar mal, nem dor, nem prejuízo, planos para dar-vos esperança e um futuro melhor. Quando você se torna um pacificador, um filho de Deus, ele continua dizendo assim: então me invocareis, e ireis, orareis a mim, e eu ouvirei você. Você é meu filho, você é minha filha, eu vou te ouvir. Você é um pacificador, a minha voz chega até você. E buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Quero convidar o pessoal do louvor para vir aqui. Há uma canção que a gente canta aqui muito, e dessa vez eu tive meu momento devocional, e ela falou muito ao meu coração, quando eu estava vendo essa questão de ser um pacificador. Essa canção diz de ser conhecido de Deus. E eu quero desafiar você que está aqui essa noite, você que está na sua casa, cada um, eu não quero que ninguém fique de fora, desde as crianças, desde o mais jovem ao mais velho, todo homem, toda mulher, todos que estão aqui, eu quero desafiar você e dizer assim: Senhor, nessa noite, eu quero me apresentar. Sabe quando é convocado para uma guerra, mas é uma guerra diferente? Eu quero me apresentar, me colocar diante do Senhor, quero me apresentar a Ti, ó Deus, me ofertar, eu quero ofertar eu mesmo. Sabe, você tem um momento de oferta, então agora eu quero me ofertar, quero Te ofertar, ó Deus, não só o meu louvor, eu quero me entregar, me derramar. Sabe para quê? Que como um pacificador eu quero os Teus planos cumprir, quero cumprir os Teus planos. Sabe por quê, irmãos? O pacificador, ele é reconhecido, ele é marcado pela transformação. Não tem alguém que tenha me conhecido alguns anos atrás e não olhar para mim e falar assim: ó, você foi transformado, você é outra pessoa. E essa canção diz assim, que às vezes a gente é aprovado pelo fogo, e é habilitado pela unção, ou seja, essa unção é a presença do Espírito Santo em você. O pacificador decide: eu vou andar com Deus. Você decide nessa noite andar com Deus? O pacificador é chamado de filho de Deus. Sabe por quê? O Senhor conhece os que são seus, e Ele ouve a voz sincera de um adorador. Se você é um adorador, tem a questão, eu quero falar com Deus. Não precisa o pastor, outra pessoa, você pode ter livre acesso a Ele, porque Ele ouve a voz sincera daquele que clama. Jesus quer nessa noite te separar, fazer você diferente nesse mundo. Ele quer te marcar. Sabe como que Ele marca? Ele sela você com o Espírito Santo, e Ele escreve o teu nome no livro da vida. Ele diz: você é meu. Sabe como que Ele faz isso? Ele te separa, te marca, mas é só no altar. Lembra quando Ele chamou Gideão e falou assim: levanta um altar? Pastor, eu tenho que vir aqui no altar? Não. Hebreus fala: temos nós um altar, seu coração. Você pode apresentar o seu coração agora?